Existe uma parte da nossa transformação que quase ninguém fala. A parte que você já entendeu tudo, mas continua se sentindo presa na mesma experiência. Você lê, você estuda, você faz terapia, tem insights profundos, chora, expande, tem experiências espirituais. Por algum instante você até sente que finalmente atravessou um portal, rompeu um ciclo. E então, dias depois, você se percebe pensando igual, sentindo igual, reagindo igual, voltando para os mesmos padrões que jurou que nunca mais aceitaria. E é nesse ponto que muitas mulheres começam a acreditar que estão fracassando. Muito prazer, seja muito bem-vindo ao canal Útero de Gaia Xamanismo. Eu sou a Jo, co-criadora do método Alquimia dos Ossos. Aqui nós desenvolvemos juntos ferramentas de autoconhecimento feminino, mais empoderamento, mais liberdade, mais prazer em ser você mesmo. Se você ainda não segue o nosso canal, já segue aqui agora e já comenta de que lugar você está me assistindo, porque hoje o papo é profundo. Se segura, deusa. Eu tenho certeza que você já passou por algum processo onde você jurava já ter integrado, mas no final ele retorna para você. E se a gente pensar que não é por falta de consciência, mas sim de ter um olhar mais maduro para os nossos processos de mudança. Quer ver? Nos ensinaram que transformação acontece quando a mente entende alguma coisa. Como se a consciência fosse suficiente para reorganizar uma vida inteira e infinitos padrões. Mas não é. Nenhuma mudança profunda acontece em um único plano. Porque você não é só um pensamento, você não é só uma consciência. Você é memória, você é química, você é corpo, sistema nervoso, história emocional, instinto, sobrevivência. Existe uma distância muito grande entre compreender uma verdade e conseguir sustentar essa verdade dentro do seu corpo. Insight não é integração. Você ter clareza sobre um padrão não significa que seu organismo já se sente seguro para abandonar este padrão. E é aqui que você tem que compreender. Porque muitas vezes a mulher acha que ela está voltando para trás, quando na verdade ela só entrou numa fase mais invisível da sua transformação. Pensa comigo, maravilhosa. O cérebro humano, ele não busca liberdade. Ele se apega, ele busca familiaridade. Mesmo que essa familiaridade doa, mesmo que isso te diminua, mesmo que te silencie, mesmo que mantenha você numa vida que você já não cabe mais. O seu sistema nervoso, ele vai preferir o sofrimento conhecido do que fazer com que você busque uma liberdade que ele não conhece. Porque o nosso corpo, ele interpreta o desconhecido como uma forte ameaça. E é por isso que muitas mulheres expandem profundamente em um ritual, numa terapia, numa vivência, numa experiência espiritual. Tem vários insights, compreende tudo e dias depois sente vontade de correr de volta para a antiga realidade. Não foi porque a experiência foi falsa. Não foi porque a expansão não aconteceu. Mas porque o corpo ainda não reconhece a segurança daquela nova frequência. Então a mente pode até dizer, eu mereço mais, eu quero mudar, eu não aceito mais essa versão de mim. Mas e o seu corpo? Muitas vezes o corpo está condicionado ao velho.
Ele se agarra àquele velho território, aos mesmos vínculos emocionais, à mesma identidade e à mesma dinâmica de sobrevivência. Enquanto isso tudo não é integrado de uma maneira geral, a mulher começa a se auto-sabotar, sem perceber. Então essa mulher procrastina, diminui a própria potência, volta para as relações antigas, desiste no meio, questiona a própria intuição. Essa mulher se anestesia, cria confusão, cria ruído, cria caos. E aí ela olha para ela e pensa, eu sou fraca, eu não consigo. Mas ela não percebe que tem uma parte do organismo dela, do corpo dela, tentando protegê-la do desconhecido. Eu acredito que uma das maiores violências da espiritualidade moderna é fazer com que as pessoas acreditem que o despertar da consciência automaticamente resolve a vida do indivíduo. Não resolve. Porque a consciência sem o corpo gera o quê? Um colapso. O corpo ele precisa de um tempo para alcançar a realidade que a alma já conseguiu enxergar. Todos nós passamos por um processo cíclico. Então pense no tempo de uma semente. A semente, quando ela é lançada no escuro, ela não sabe o que vai dar. E muitas vezes, o que está acontecendo é isso. É você sendo lançado nesse grande vazio infinito de poder criativo que é o útero da existência. Existe um momento na nossa transformação em que tudo parece dar errado, tudo parece caótico, mas vai por mim. Normalmente é aí que a mudança começou a acontecer de verdade. Porque, Deusa, a expansão real não acontece de uma forma organizada. Ela vai bagunçar as estruturas, ela vai desmontar identidades, ela vai alterar os vínculos, ela vai mudar os desejos, cair as máscaras, romper os pertencimentos. Isso é muito importante de ser dito. Porque muitas mulheres estão confundindo integração, morte com fracasso. A gente foi condicionada a acreditar que a evolução tem a aparência da estabilidade. Como se crescer fosse tornar-se imediatamente mais produtivo, mais centrado, mais clara, mais linear, mais próspera. E a falta disso é fracasso. Mas na verdade é que antes de uma nova estrutura nascer, a antiga precisa dar espaço, precisa morrer. E a morte, ela vai sempre gerar uma desorientação. Existe um caos natural nos processos de expansão que quase ninguém respeita. Quando uma consciência se amplia, ela já não consegue mais habitar certas frequências da mesma maneira. Mas o corpo, ele ainda tenta voltar. Existe um condicionamento corporal. Então ele vai fazer você voltar ao antigo, à antiga personagem, aos lugares onde a previsibilidade emocional existe, onde você já sabe lidar, mesmo que seja ruim. É nesse intervalo que muitas mulheres entram em guerra consigo mesmas, porque elas perderam o controle. E perder o controle é assustador. Só que talvez seja exatamente essa estrutura que o controle traz para a sua vida que precisa morrer. O cérebro, ele interpreta toda a ruptura como um perigo. Então, quando você começar a mudar profundamente, o seu organismo vai ativar um mecanismo de sobrevivência. Imediatamente você vai começar a duvidar de si mesmo. Imediatamente você vai começar a questionar decisões que antes pareciam muito claras.
Aí você vai sentir exaustão, oscilação emocional, vai ficar mais sensível, vai ficar mais irritada, vai ficar mais confusa. Só que como é que você vai interpretar isso? Ah, tem alguma coisa de errado comigo. Tem alguma coisa de errado comigo. Mas nem sempre o caos é uma tragédia. Às vezes o caos é o som interno de uma estrutura que precisava se desmoronar. E talvez uma das coisas mais difíceis da vida adulta seja aprender a não fugir imediatamente da desorganização que antecede um novo ciclo, porque não há como passar para uma nova fase da sua vida sem que a antiga estrutura desmorone, sem que a velha forma morra, sem que essa pele seca, né, caia. Não existe entre o ponto que você está, né, que você acha que está, ao que você quer chegar, existe um grande e profundo abismo. E é nesse abismo que você está sendo se recompondo, recompondo-se de uma nova forma. Então, toda a tua estrutura precisa sentir essa nova forma. E isso não é só parte de consciência, você precisa também criar hábitos, você precisa mudar na matéria, você tem que dizer para a vida, eu entendi o recado. A gente tem que entender que a gente foi treinado para associar estabilidade à segurança. Só que existe um momento que continuar igual é muito mais perigoso do que atravessar o desconhecido, o caminho que a alma está pedindo. Então tem muitas mulheres que estão entrando em colapso, não porque a vida piorou, mas porque a identidade antiga ainda não consegue sobreviver ao tamanho da expansão, da mudança que está acontecendo agora. E ao invés de a mulher compreender isso, compreender que isso é um processo, que é uma travessia, ela começa a se autopunir. Então ela tenta acelerar o processo, ela tenta voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Tenta recuperar suas versões antigas, né? Segura nela, no apego, né? Porque o grande mal da humanidade é o apego. Só que existem versões suas que precisam morrer para que uma nova possa vir a existir. E a grande questão aqui não é você se perguntar como evitar o caos, né? Seja, como é que eu desenvolvo uma estrutura emocional para atravessar esses caos sem abandonar a mim mesma, sem desistir do meu processo, sem entrar em colapso. Porque sim, existe uma grande diferença entre destruição e reorganização profunda. Nem tudo que desmonta veio para te destruir. Algumas coisas elas vieram para interromper uma identidade que já não te serve mais, que você já não consegue sustentar. Talvez é a anunciação da mulher que você está se tornando. Existe uma razão muito profunda para a gente sentir tanto medo da sombra. E não, isso não começou em você. Nós somos educados dentro de uma lógica que idolatra tudo que é claro, tudo que é produtivo, tudo que é linear, expansível, racional, controlável. Uma lógica que vem nos ensinando que evoluir significa estar sempre funcionando, sempre produzindo, sempre iluminada, constantemente num único estado expansivo. Como se a luz fosse o único lugar possível de consciência. Mas vamos lá, vamos olhar para a natureza. A natureza ela funciona em ciclos. Existe noite, existe inverno, existe pausa, existe escuridão, existe morte, existe uma escuridão que é fédio, um silêncio que produz.
E talvez uma das maiores desconexões da nossa humanidade tenha sido transformar o escuro em algo ameaçador. Pensa comigo. O patriarcado ele não construiu apenas uma estrutura social. Ele construiu uma forma de percepção. Uma maneira de olhar para o mundo onde tudo que não pode ser controlado, que não pode ser explicado, torna-se perigoso. Uma lógica racional. E o feminino profundo, aonde fica? Porque ele nunca foi linear. O corpo feminino não é linear. A natureza não é linear. Os nossos ciclos emocionais não são lineares. A criação não é linear. Mas aprendemos a viver tentando corrigir essa natureza para caber numa lógica de produtividade constante. Então, toda vez que entramos em um estado mais introspectivo, mais silencioso, uma emoção mais densa, mais caótica, a mente já faz com que a gente acredite que a gente está o quê? Falhando. Como se a nossa pausa fosse um sinal de fraqueza. Como se recolher fosse voltar para trás. Como se o vazio fosse a ausência de potência. Só que existe muita inteligência no escuro que não pode ser acessada na superfície. A terra é escura, o ventre é escuro, a noite é escura. A semente germina no escuro. Se a gente for estudar profundamente a história da nossa civilização, a gente vai entender que nos afastaram simbolicamente de tudo isso. Nos ensinaram a temer os mistérios, a temer o invisível, a temer a profundidade, a temer a nossa própria sombra. Quando nos separam, nos enfraquece. E quando uma mulher ela perde a relação saudável com a sua escuridão, ela também perde a capacidade de atravessar os seus próprios processos, sem se violentar, sem se autoexigir. Porque ela começa a exigir dela o tempo todo luz, positividade, clareza, resposta o tempo inteiro, performance o tempo inteiro. E isso produz o quê? Adoecimento. Ela está tentando o tempo todo ser outra pessoa. Ninguém sustenta uma existência inteira assim. É preciso descer as próprias sombras, as próprias profundezas, conhecer as nossas raízes. E as nossas raízes estão no escuro. Existe uma parte da consciência que só amadurece no silêncio, na perda, na pausa, na morte, na dissolução, no não saber. Mas a gente foi treinado para fugir desses lugares imediatamente. A gente não sustenta. E talvez é por isso que tantas mulheres hoje estejam espiritualmente despertas, super conectadas, mas profundamente desconectadas da sua força interna, da sua força instintiva. Porque elas aprenderam a acessar apenas o feminino aceitável, o doce, o luz, o acolhedor, o bonito, o curador. Enquanto rejeita tudo que pulsa a potência bruta, a raiva, o desejo, o caos, a criatividade, a intensidade, a sexualidade, o vazio, o mistério, as mortes simbólicas. Só que a sombra, ela não desaparece porque ela foi negada. Ela apenas passa a conduzir a sua vida no seu inconsciente. E olha só, maturidade espiritual não é se tornar alguém iluminado. É desenvolver estrutura para olhar para a sua própria escuridão sem precisar se abandonar, sem se perder dentro dela. Agora me conta, esse conteúdo fez sentido para você? Se sim, já coloca aqui nos comentários. Se tiver qualquer pergunta, você também pode deixar aqui. Eu quero te dizer que esse conteúdo ele faz parte
de uma aula integrativa da comunidade Alquimia dos Ossos. Uma comunidade que fornece ferramentas para que você atravesse os seus processos emocionais. Lá você desenvolve autonomia, tanto espiritual quanto humana. Você aprende a sustentar na vida as mudanças que você deseja. Se você quer conhecer mais sobre a nossa comunidade, dá uma olhadinha na descrição. Eu deixei todos os meus contatos. Não esquece de seguir o nosso canal. Dá um joinha, curtir faz muita diferença para o nosso canal que está crescendo. Compartilhar com as manas que você sabe que precisa desse despertar, deste sacode de ossos. E voltamos a nos falar semana que vem com mais conteúdo de expansão do seu feminino. Até breve.